Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez por aqui, espero que estejam todos bem. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre equipamento. Equipamento é um tema que volta e meia aparece aqui nos comentários, alguém perguntando sobre quais são os equipamentos que a gente utiliza, enfim, as nossas opiniões sobre alguns equipamentos. E a gente não tem muito material sobre isso no canal e a gente decidiu, a partir de agora, eventualmente gravar alguns vídeos sobre equipamentos. Eu vou começar falando sobre as objetivas que eu tenho aqui, sobre as lentes que eu utilizo. Algumas delas utilizo com muita frequência para uso comercial nos trabalhos, outras utilizo menos para uso pessoal, enfim, mas eu vou falar sobre cada uma delas nesse vídeo. Só que antes de começar o vídeo eu vou deixar dois recadinhos. Se você estiver procurando aulas de Lightroom em particular, nós temos sempre algumas datas abertas na nossa agenda. Não são muitas vagas, mas se você quiser ter aula comigo via internet, aulas particulares, eu vou deixar o link passando aqui em cima no card e também aqui na descrição do vídeo. Por outro lado, se você prefere um curso online, com videoaulas 100% online, com acesso vitalício, dá uma olhada no nosso curso Lightroom Classic Total. Foi um curso que a gente desenvolveu pensando em um conteúdo que pudesse te ajudar a construir um fluxo de trabalho seguro e consistente do início ao fim do fluxo de trabalho com o Lightroom, né? Te mostrando o que é exatamente o Lightroom, explicando as bases de funcionamento do programa, catálogo, importação, passando pela organização das fotos, o tratamento das imagens. Então a gente tem aulas falando sobre cada um dos slides ou cada um dos efeitos presentes no módulo da revelação do Lightroom, chegando até a exportação quando a gente dá saída para o nosso material. Dito isso, então, vamos ver as lentes que eu utilizo aqui no meu trabalho. Só que, antes de mais nada, é importante dizer o seguinte: esse não é um vídeo científico, obviamente não é apenas a minha impressão sobre o equipamento, a minha opinião, o meu gosto. Obviamente alguém aí que vai assistir o vídeo vai pensar diferente de mim, vai ter uma outra opinião sobre esses equipamentos. Então isso aqui é só a minha opinião, não tem nada de científico, não tem nada de absoluto, não tem nada de definitivo. Então eu começo aqui com uma lente que eu já não uso mais profissionalmente. A gente mantém ela aqui, a gente guarda, mas já é uma lente que eu não utilizo mais, que é a Canon 15mm 2.8 fisheye, uma olho de peixe. Essa lente a gente usou muito, principalmente quando a gente começou a fazer vídeo com as DSLR, sei lá, 10 anos atrás, provavelmente. A gente utilizava ainda uma 5D Mark II, e naquela época a gente não tinha câmeras com um alto foco para vídeo, e a gente não tinha bons estabilizadores, acesso a bons estabilizadores aqui no Brasil. Era tudo muito caro, ainda tudo muito novo. E essa lente era muito bacana para a gente fazer movimentos suaves de câmera. Como ela é muito grande angular, ela sempre tem uma grande profundidade de campo, então a gente perdia muito pouco o foco, e a sensação de movimento também era diminuído pelo fato de ter um ângulo de visão muito amplo. Então essa era uma lente que a gente usava bastante com esse objetivo. Para a fotografia, ela foi bastante usada também, só que ela tem um aspecto muito marcante, quer dizer, ela tem uma identidade muito própria. E isso deixa a fotografia muito marcada, muito pontuada pela presença da lente. É claro que quando a gente queria fazer um efeito específico, por exemplo, entortar a linha do horizonte, né, ela é uma lente que tem uma grande distorção, né, ela causa uma grande distorção na imagem. Então quando a gente queria fazer a linha do horizonte curva, a gente usava essa lente. Mas é uma lente que tem uma característica, como eu falei, uma personalidade, se a gente puder falar assim, muito forte. E, portanto, já há algum tempo a gente não utiliza a fisheye para trabalho. Mas é uma lente muito bacana, é uma lente pequena, leve, é uma lente muito legal para quem fotografa esporte, para quem fotografa skate, por exemplo. O pessoal gosta bastante de usar. É uma lente que não é mais fabricada. Hoje a Canon tem uma lente zoom que é 8-15mm. Fisheye também, né? E ela não é mais fabricada, mas foi uma lente que a gente usou bastante para vídeo num determinado período, principalmente naquele início, quando a gente estava começando a fazer vídeo com DSLR. Então, essa lente, ela fica mais guardadinha aqui, a gente não leva ela mais para trabalho. A próxima lente que eu tenho aqui
é uma lente bem antiga, mas que é uma lente que eu ainda não utilizo profissionalmente para trabalhos, mas ainda utilizo pessoalmente, que é uma 17-35-28. Essa lente provavelmente é da década de 2000, é uma lente bem antiga. E obviamente a ótica nos modelos posteriores foi melhorada. Então ela é uma lente que não tem uma ótica comparada, não é ruim, mas comparada com a outra grande angular que eu tenho aqui, ela não tem uma ótica tão boa. Portanto, é uma lente que eu não uso mais profissionalmente, mas uso para fotos pessoais, porque, enfim, primeiro pelo valor, né, na medida em que ela é uma lente mais antiga, ela já não tem um valor de mercado tão alto, e portanto eu me sinto mais seguro para sair com esse equipamento para passear, para viajar, enfim. Como eu falei, não é uma ótica excelente, né, como a outra grande angular que eu tenho aqui, mas é uma lente bacana, é uma lente bastante clara, 2.8, e é uma lente leve também. Comparada com as outras, inclusive, ela é mais leve do que a 50mm. Portanto, é uma lente que eu uso para passeios, para viagens, enfim, e gosto bastante de usá-la nessas situações. Eu tenho uma foto aqui que mostra um exemplo de uma imagem feita com essa lente. Vou mostrar aqui no Lightroom. Então aqui no Lightroom, essa foto ela foi feita com essa 17-35-28 da série L Canon. E a gente pode ver isso aqui, olha, eu estou no módulo da biblioteca e aqui à direita eu estou no subpainel de metadados, e quando a gente abre o subpainel de metadados a gente tem as informações, inclusive sobre o equipamento utilizado. E veja, 1735 f2.8L. Essa foto foi feita com um diafragma de f16 e a gente vê que é uma foto bastante bacana, com um bom contraste. É bom que eu diga que essas fotos, todas as fotos que eu vou mostrar aqui já foram tratadas de alguma forma. A única coisa que eu não fiz em nenhuma delas foi aplicar mais nitidez do que o Lightroom me entrega por padrão. Então eu tenho apenas um pequeno ajuste de nitidez, eu não aumentei a nitidez justamente para a gente ver essas questões relacionadas à nitidez da imagem. Eu vou ampliar aqui em 100% essa foto para a gente ver. Então veja que a gente tem um resultado bastante interessante com essa lente. Comparativamente, eu vou mostrar outras imagens daqui a pouco, a gente vai ver que existem outras lentes aqui, eu tenho outras lentes aqui que têm uma nitidez melhor. Mas aqui absolutamente não é ruim. Então é um resultado bastante interessante e, como eu falei, utilizo bastante essa objetiva para viagens, para passeios, para uso pessoal, quando eu não quero sair de casa com uma lente mais pesada, maior ou mais cara eventualmente. Então esse é um exemplo da 1735 f2.8L da Canon. A outra grande angular que eu tenho aqui, e essa sim eu utilizo bastante nos trabalhos, é a 1635 2.8L do modelo 2. Hoje a Canon já tem o modelo 3 dessa lente, que obviamente é mais avançado em termos óticos. Mas essa é uma lente que a gente utiliza bastante para trabalhar, é uma grande angular bem bacana. Qual é a grande vantagem dela? Fundamentalmente o ângulo de visão, né? Então aqui eu tenho 16mm de distância focal, eu consigo um grande ângulo de visão para grandes grupos ou para grandes paisagens. Essa é uma lente bacana. O ponto fraco dessa lente, eu acho, é a nitidez quando a gente está com essa distância focal menor, quando a gente está em 16 e principalmente nos diafragmas mais abertos, né, no diafragma 2.8 ou 3.5, por exemplo. Eu acho que ela perde um pouco de nitidez, é natural, toda lente vai ter menos nitidez quando tiver com o seu diafragma todo aberto, e isso nessa lente a gente consegue perceber, principalmente quando a gente está no mínimo da distância focal dela, que é 16. Por outro lado, é uma lente que tem um foco bastante rápido, é uma lente relativamente leve, apesar de ser grande, é relativamente leve, e é uma lente relativamente versátil, quer dizer, você conseguiria trabalhar provavelmente um casamento, você provavelmente faria uma boa parte do seu casamento
com essa lente. Ainda que eu goste bastante de lentes tele, essa lente é uma lente que é bastante versátil e ajuda bastante num evento, por exemplo, ou num casamento. Eu também tenho algumas fotos feitas com essa objetiva que eu vou mostrar aqui no Lightroom. Então aqui, exemplos de fotos feitas com a 16-35-28. Veja daqui, ó, 16-35 f2.8L2 USM da Canon. Então, o que eu tenho aqui é um grande campo de visão. Veja, eu consigo ver, essa é a Serra do Rio do Rastro, aqui na Serra Catarinense, a gente consegue ver uma grande área dessa paisagem. E quando a gente aproxima em 100%, perceba que eu tenho um resultado em termos de nitidez bastante bom. Mais um exemplo, e aqui eu estou em 33 mm, f8.0, e se a gente ampliar em 100%, a gente percebe, eu pelo menos admito aqui, uma boa qualidade em termos de nitidez. Mais um exemplo aqui, e veja, um grande ângulo de visão, o que me dá a possibilidade de criar algumas composições mais interessantes como essa aqui, né? Brincar com as linhas. E quando a gente amplia em 100%, a gente vê uma nitidez também bastante interessante. Portanto, essa lente, a 16-35-2.8, é uma lente bem bacana, a gente gosta bastante de utilizar aqui nos nossos trabalhos. A próxima lente que eu tenho aqui é uma lente fixa, na verdade, além da 15mm, né, que a gente não está mais usando, a fisheye, que não está mais usando para trabalhar. A próxima lente é a única que eu tenho fixa, que é a 50mm 1.2 da série L da Canon. Essa é uma lente muito bacana, é uma lente que tem uma ótica fantástica, uma nitidez impressionante, ela dá um contraste muito bacana, dá cores muito interessantes e é uma lente bem pequenininha, é uma lente muito bacana, a gente gosta bastante de trabalhar com essa lente. Qual é o ponto negativo dela? É o foco. Ela tem um alto foco muito lento. Então, se você está trabalhando em condições de luz ruim, à noite, por exemplo, num casamento, num evento, ela demora para focar. Então, isso é um problema. Não é uma lente para ação, não é uma lente para você fazer a festa. Dá para fazer fotos durante a festa, a recepção de casamento? Dá. Dá para fazer fotos à noite? Dá. Mas você vai ter mais dificuldade com ela do que com, por exemplo, a 16-35 ou a 24-70 que a gente tem aqui também. Então, é uma lente que tem um autofoco mais lento. A outra questão é que, apesar dela ter uma abertura muito ampla, né, 1.2, é uma lente muito rápida, muito clara, dificilmente você vai conseguir trabalhar com 1.2 num evento, né? Porque quando você está em 1.2 com essa lente aqui, você basicamente não tem profundidade de campo, né? Qualquer movimento, tanto seu quanto do modelo, né, da pessoa que você estiver fotografando, vai sair de foco. Então, apesar de ter essa grande abertura, a gente fotografa muito pouco com 1.2, a não ser que você tenha controle daquela situação, né? Que a pessoa esteja absolutamente parada, que você consiga se posicionar tranquilamente na frente do modelo para fazer a foto. Porque, do contrário, você tem uma profundidade de campo muito curta e você vai ter uma chance muito grande de ter essa fotografia fora de foco. Dá para fazer? Dá. Mas aí você está correndo o risco de perder o foco. Além disso, quando você está em 1.2, a lente que tem uma nitidez fantástica em 2.8, em 3.5, em 4.0, ela já perde um pouco de nitidez. E isso também, eventualmente, pode comprometer aí o resultado, dependendo do seu grau de exigência. Repito, essa é só a minha opinião, é a minha impressão. Não tem nada de científico nisso que eu estou falando, é só o que eu acho sobre essa lente. E se inclusive você discorda, se você tem uma outra opinião sobre essa lente ou qualquer outra dessas sobre as quais eu estou falando aqui, deixa aqui no comentário, é sempre legal a gente ter essa troca. Então, a 50mm 1.2 da série L da Canon. Vou mostrar aqui também no Lightroom algumas fotos com essa lente. Então já estamos aqui no Lightroom com fotos feitas com a 50mm 1.2 L da Canon.
Veja, essa foto ela foi feita com diafragma f16. E como eu falei, eu gosto bastante do contraste, gosto bastante das cores que essa lente entrega. E quando a gente aproxima a foto, a gente percebe uma excelente nitidez, né? Lembrando que aqui não tem nenhum ajuste de nitidez além daquele que o Lightroom já me entrega por padrão. Então a gente tem um resultado em termos de nitidez bastante bacana. Se a gente olhar a foto da 1740, perdão, a gente percebe uma grande diferença. Veja, a qualidade ótica aqui é muito inferior, ainda que seja boa, é muito inferior à qualidade ótica dessa imagem. Eu acho que ficou claro nessa comparação. Peraí, deixa eu só achar a foto certa. Tá aqui, olha. Acho que fica claro nessa comparação a diferença ótica dessas duas lentes. Obviamente não era de se esperar algo diferente disso, porque são lentes de gerações diferentes, né? Então eu estou falando de uma 50mm muito mais recente, uma lente fixa inclusive, e uma lente zoom mais antiga, né? A 1740. Então de qualquer maneira a gente consegue perceber aqui essa qualidade em termos de nitidez. E repito, a outra coisa que eu gosto muito nela é o contraste que ela dá, as cores que ela oferece. Nessa outra foto, mais um exemplo, agora com diafragma f10, e quando a gente aproxima, veja como a nitidez, pelo menos na minha opinião, como essa nitidez é bacana. Nessa outra foto, uma foto de retrato, veja a qualidade dessa imagem. E aqui com o diafragma um pouquinho mais aberto, 5.0. Mais um exemplo, aqui as mãos do pianista, do tecladista, veja o detalhe, o nível de detalhe que a gente tem nessa foto. E lembrando, eu estou ampliando todas elas em 100%. Então aqui a gente tem uma lente com uma ótica que eu considero das melhores dessas objetivas que eu tenho aqui comigo. E a gente utiliza bastante para trabalho. Um único, porém, quer dizer, a única ressalva, como eu falei, é a velocidade do autofoco dela, que realmente deixa a desejar. Em situações de baixa luz, de pouca luz, você vai ter alguma dificuldade aí no foco. E se você soma isso a uma grande abertura, né, 1.2, por exemplo, como é a abertura máxima dela, você pode ter alguma dificuldade para focar. Perfeito. Depois da 50mm, eu tenho a 2470, deixa eu levar isso para lá, a 2470 2.8-2 da Canon. E essa lente aqui é provavelmente a minha escolha em termos de versatilidade. Se eu tivesse que escolher apenas uma lente entre essas todas, certamente seria a 2470 2.8-2. A gente já teve a primeira versão dessa lente, né, que era a 2470 2.8-1, e agora a gente tem a 2.8-2. E comparado com a 2.8, primeira versão, a 2.8-1, a gente tem uma melhora impressionante em termos de ótica. É muito visível quando a gente compara uma foto da versão antiga da 2470 para uma foto dessa versão nova da 2470. É uma lente extremamente precisa em termos de foco, muito rápida, e toda vez que alguém me pergunta qual é a lente que eu devo comprar, quero comprar uma boa lente, uma boa objetiva, porque eu só posso ter uma objetiva e queria comprar uma boa objetiva. Certamente essa aqui é a minha recomendação. É uma lente extremamente versátil, porque ela tem grande angular, ela tem normal e ela tem uma tele. É uma lente bastante rápida e uma ótica excelente. Também separei algumas fotos dessa objetiva aqui para a gente ver aqui no Lightroom. Então tá aqui o exemplo de uma foto feita com a 2470 2.8-2. E se a gente aproxima, a gente percebe a qualidade desse foco, né? Como o foco está cravado, a nitidez dessa lente. Portanto, é uma lente excelente, como eu falei, muito rápida, ótima nitidez. Um outro exemplo, vou aproximar aqui na cruz e a gente percebe a qualidade dessa imagem. Veja o nível de detalhe, e considerando que nessa foto eu estou com o diafragma 2.8, diafragma bem aberto, né? Talvez aquele que não seja o melhor em termos de nitidez.
Portanto, a 2470 é certamente a minha escolha. Se eu tivesse que ter apenas uma lente, seria essa. A próxima lente, a outra objetiva que eu tenho aqui, eu não vou poder mostrar, que é justamente essa objetiva que eu estou utilizando para gravar o vídeo, né? Ela está ali na câmera me gravando, eu não vou poder mostrar, eu vou mostrar uma foto dela aqui na tela para você ter uma ideia, se você não conhece, ter uma ideia da aparência dela. É a 70-200 2.8 série L2 da Canon, né? Hoje a Canon já tem a linha 3 e essa é a linha 2. É uma lente excelente, é uma lente com foco muito rápido, muito boa para trabalhar em condições mais difíceis de luz. A gente trabalha muito com ela no casamento, mas é uma lente muito boa para esportes, por exemplo, é uma lente muito longa. Se você fotografa surf, por exemplo, essa seria uma excelente escolha para você. Para fazer retrato, é uma lente fantástica, tem um buquê, tem um desfoque muito bacana, uma excelente nitidez, mas o grande problema dela, o grande ponto contra é o tamanho e o peso, né? É uma lente muito grande, é uma lente muito pesada, chama muita atenção. Depois de algum tempo trabalhando com ela, você certamente vai se sentir cansado, mas a qualidade das imagens compensa esse sacrifício. Eu também tenho aqui no Lightroom alguns exemplos de fotos feitas com essa lente. Então aqui está algumas fotos feitas com a 70-200 2.8L2 da Canon. E veja, vou aproximar em 100%, veja a qualidade dessa nitidez, né? A gente consegue perceber toda a textura aqui das pedras, e aqui eu estou com o diafragma 6.3, um outro exemplo nessa foto, olha como a folha tá nítida. Então aqui a gente tem alguns exemplos que demonstram claramente, pelo menos na minha opinião, a qualidade dessa lente. Eu acho que na tela aí, quem estiver assistindo o vídeo vai ser capaz de observar isso também. Então a gente tem, olha o desfoque, que desfoque bonito que essa lente dá. Aqui eu estou em 3.5, olha como o desfoque é um desfoque bacana, interessante, bem homogêneo. Eu gosto bastante desse desfoque, tirando a nitidez, como a gente percebe cada detalhe aí da roupa dessa pessoa. Então essa lente é uma lente excelente em termos de qualidade. Ela tem esse inconveniente, como eu falei, do tamanho, do peso, né? Mas se você está buscando qualidade, sem dúvida nenhuma, é uma excelente escolha. Bom, então foi isso. Essas são as minhas objetivas, as minhas lentes. Espero que esse material possa te ajudar. Se você tinha alguma dúvida sobre alguma dessas lentes, se você tinha algum interesse em saber um pouco mais sobre essas lentes, é claro, isso não é um teste científico, não é uma opinião definitiva, é só o meu gosto pessoal, só a minha opinião, só a minha experiência com esses equipamentos, mas eu acho que isso pode eventualmente ajudar aí a clarear alguns pontos para algumas pessoas. E se você gostou, se você curtiu, se o vídeo foi bacana, não deixa de curtir, de comentar, de compartilhar e principalmente de se inscrever no canal. A inscrição no canal é fundamental para que a gente continue aqui produzindo conteúdo, que a gente se esforce cada vez mais para produzir conteúdo de qualidade para o canal. Só assim o canal cresce, só assim o YouTube entende que esse é um canal que contém material importante, que contém conteúdo relevante e mostra esses vídeos para mais pessoas. Portanto, não deixa de se inscrever, é muito importante para a gente, é muito valioso e a gente vai ficar muito feliz com isso. Obrigado por terem ficado até aqui e até um próximo vídeo.